Quantas vezes você já saiu de casa e, sem explicação, tudo deu errado naquele dia, um atraso atrás do outro, encontros desagradáveis, aquela sensação de peso que você não consegue nomear. Você já parou para pensar que talvez não seja má sorte, mas falta de proteção espiritual? Padre Pio dizia algo que assustava seus ouvintes. Nenhum cristão deveria dar um passo fora de casa sem antes pedir a proteção do céu. E ele não estava exagerando. Quem enfrentou o demônio face a face a vida inteira sabia exatamente do que estava falando. Existe uma realidade que você não vê, mas que age constantemente. Enquanto você pega as chaves, calça os sapatos, pensa no trânsito, há uma batalha invisível acontecendo ao seu redor, e o inimigo espera justamente aquele momento de distração, aquele segundo em que você esquece de Deus para te atingir. Hoje você vai aprender gestos simples que Padre Pio fazia todos os dias antes de sair. Não são rituais complicados, são ações de poucos segundos que criam uma barreira espiritual real entre você e as forças das trevas. E se você aplicar isso a partir de amanhã, vai sentir a diferença. Se você acredita no poder de Padre Pio, escreva nos comentários agora: Padre Pio, protege meu caminho. Esse gesto já abre uma porta espiritual. E fique até o final, porque vou te ensinar a oração completa que ele prometia trazer proteção visível, acidentes evitados, perigos desviados, encontros providenciais. Vamos começar. Padre Pio enxergava o que nós não vemos, e o que ele via ao redor das pessoas que saíam de casa sem proteção espiritual era aterrorizante. Demônios rondando, esperando o momento exato de atacar. Ele explicava que sua casa é território protegido. Ali você pode rezar, manter objetos sagrados, criar um ambiente de paz. Mas quando você atravessa aquela porta, está entrando em campo de batalha. E o inimigo sabe disso. Uma mulher procurou Padre Pio desesperada. Havia uma semana que tudo dava errado. Perdia ônibus, brigava no trabalho, sentia angústia inexplicável. Padre Pio perguntou: "Você reza antes de sair de casa?" Silêncio. Ela não rezava. E ele foi direto: "Você tem saído como ovelha sem pastor, e o lobo reconhece ovelha desprotegida." Aquilo a transformou. Começou a aplicar os gestos que ele ensinou, e tudo mudou. Não porque os problemas sumiram, mas porque ela ganhou força interior, serenidade, proteções invisíveis que desviavam o pior. O que Padre Pio vai te ensinar agora não é complicado. São gestos de segundos. Mas esses segundos criam uma barreira espiritual real, porque Deus trabalha através do simples, e Padre Pio sabia disso melhor que ninguém. O primeiro gesto parece óbvio, fazer o sinal da cruz. Mas Padre Pio fazia uma distinção brutal. Existe o sinal da cruz mecânico, que você faz no automático, pensando em outras coisas. E existe o sinal da cruz consciente, reverente, que tem poder espiritual real. A diferença? É como a diferença entre uma armadura de papelão e uma de aço. Padre Pio ensinava: pare por 10 segundos, coloque a mão na testa e sinta. Em nome do Pai, você está invocando o Criador. No peito e do Filho. O sangue de Cristo te cobre agora, nos ombros, e do Espírito Santo. O Consolador te guia e una as mãos. Amém. Você está dizendo: eu aceito, eu confio. Quando você faz isso de verdade, algo acontece no mundo espiritual. Padre Pio via anjos formando barreira protetora ao redor da pessoa. Os demônios recuam, as tentações perdem força. É como uma luz se acendendo. Este aqui pertence a Cristo. Não podem tocá-lo. Um motorista de caminhão procurou Padre Pio. Vivia quase batendo, tinha problemas inexplicáveis na estrada. Padre Pio perguntou: "Você faz o sinal da cruz antes de ligar o caminhão?" Não fazia. Então você dirige desprotegido. Está colocando sua vida em risco por alguns segundos que não quer dedicar a Deus. O homem mudou. Começou a fazer o sinal da cruz com intenção antes de cada viagem. Os problemas cessaram. E um dia quase bateu de frente. Virou o volante instintivamente numa direção que deveria ter feito o caminhão tombar. Mas não tombou.
Parou na lateral, ileso. Ele sabia, não foi sorte, foi proteção. Então, da próxima vez que for sair, pare 10 segundos. Faça o sinal da cruz devagar, sentindo cada palavra. Você não está mais saindo sozinho. Está saindo marcado pela cruz, selado pela Trindade. Depois do sinal da cruz, Padre Pio ensinava algo que mudou vidas. Invocar a Virgem Maria. Não um pedido vago, mas uma invocação específica, cheia de confiança. Padre Pio chamava Maria de minha mãezinha e dizia: a Virgem Maria sempre vai à frente dos filhos devotos. O que isso significa? Quando você pede com fé, Virgem Maria, caminha à minha frente e retira do meu caminho todo o mal. Ela literalmente prepara sua estrada, desvia encontros ruins, abre portas certas, suaviza corações, remove armadilhas invisíveis. Padre Pio via em visão Maria estendendo seu manto sobre os fiéis, protegendo-os de acidentes, más companhias, ciladas do inimigo. Uma senhora idosa vivia em região perigosa. Todos os dias, saía tremendo de medo para trabalhar. Após falar com Padre Pio, começou a dizer antes de sair: mãezinha, vai na frente. Algo extraordinário aconteceu. Várias vezes, sentiu intuição forte de mudar de rua, esperar antes de sair, tomar caminho diferente. E sempre que obedecia, descobria depois que havia evitado o perigo. Certa vez, estava para atravessar uma praça quando sentiu voz interior: espera. Ela parou. 2 minutos depois, briga violenta estourou no local onde passaria. Poderia ter sido atingida. Voltou para casa chorando, segurando o terço. Obrigada, mãezinha. Padre Pio explicava: Maria é mãe. E mãe faz o quê? Protege filhos, antecipa perigos, guia por caminhos seguros. Quando você invoca Maria, não está sozinho. Há uma mãe caminhando à sua frente, removendo pedras, iluminando o escuro. Então, depois do sinal da cruz, diga com confiança: Virgem Maria, caminha à minha frente. Pode ser com suas palavras, pode ser curto. O que importa é a confiança filial. Reconhecer que ela é mãe do céu e toda mãe protege seus filhos. Agora o gesto que muitos esqueceram: invocar o anjo da guarda. Padre Pio tinha relação íntima com o dele. Conversava, pedia orientação, seguia inspirações e insistia: nunca saia sozinho. Peça a companhia do seu anjo da guarda. Uma mulher procurou o Padre Pio frustrada. Tudo dá errado quando saio. É como se houvesse nuvem negra me seguindo. Ele perguntou: você pede ao seu anjo da guarda para acompanhá-la? Silêncio. Padre Pio continuou: Deus deu a cada um de nós um anjo, um protetor que nunca dorme, nunca se cansa, nunca nos abandona. Mas se você não o invoca, ele não pode agir plenamente. Ela mudou. Começou a dizer antes de sair: anjo da minha guarda, vai à minha frente, afasta perigos, prepara meu caminho. As coisas se ajustaram. Pequenas proteções começaram a aparecer. Semáforo que fechou na hora certa, evitando acidente. Conversa que não aconteceu, salvando-a de problema. Intuição clara de tomar outro caminho. Padre Pio explicava: anjos da guarda são guerreiros. Não apenas protegem fisicamente, mas inspiram, guiam, alertam. Quantas vezes você sentiu intuição forte de fazer ou não fazer algo e depois percebeu que te salvou? Muitas vezes é seu anjo sussurrando. Antes de sair, Padre Pio rezava: Santo anjo do Senhor, protege meus passos, guarda meus olhos, meus ouvidos, minha língua. Porque o mal não entra só pela violência, entra pelo que vemos, ouvimos, falamos. O anjo protege tudo isso. Então, depois de invocar Maria, diga: anjo da minha guarda, vai na minha frente. Você vai perceber proteções, pequenas, mas consistentes. E quando olhar para trás no fim do dia, vai agradecer por ter tido companhia desse guerreiro invisível. Chegamos a um gesto que Padre Pio considerava verdadeira arma espiritual: o uso da água benta. Ele chamava de arma invisível contra as forças das trevas. O gesto era simples: pegue água benta, faça o sinal da cruz na porta e diga: Senhor, abençoa minha saída e o meu retorno.
Que teu sangue precioso me proteja de todo o mal visível e invisível. Pode parecer pequeno, mas Padre Pio explicava que cada gota de água benta é como uma gota do sangue de Cristo caindo sobre o caminho que você vai percorrer. É consagração do seu dia. É declaração de que você não pertence ao mundo, mas a Cristo. Padre Pio contava que os demônios tremem diante da água benta porque ela os lembra do batismo, que é a primeira derrota que eles sofrem na vida de um cristão. Quando você foi batizado, o poder de Satanás sobre você foi quebrado. E a água benta é renovação constante dessa marca. Um motorista de ônibus começou a aplicar isso. Colocou um frasco de água benta no painel. Todos os dias, antes de iniciar a rota, fazia o sinal da cruz com água benta e dizia: Senhor, protege este veículo, protege todos os passageiros. Um dia, o freio falhou numa descida perigosa. Havia cruzamento à frente. Ele tentou de tudo, mas o ônibus não parava. Passageiros gritavam. Naquele momento de pânico, ele olhou para o frasco e gritou mentalmente: Senhor, protege-nos. O ônibus começou a perder velocidade sozinho, como se força invisível estivesse segurando. Parou antes do cruzamento, suavemente, sem bater em nada. Os mecânicos disseram depois que, pelas condições do freio, seria fisicamente impossível aquele ônibus ter parado daquela forma. Então, providencie água benta. Coloque perto da porta. E todos os dias, sem exceção, use antes de sair. Esse gesto de segundos pode ser a diferença entre um dia protegido e um dia vulnerável. Agora, algo crucial que Padre Pio colocava como condição essencial: o estado de graça. Ele dizia que não adianta fazer todos os gestos, rezar todas as orações, usar água benta, se a alma está em pecado mortal, porque a graça de Deus não protege quem se fecha voluntariamente à misericórdia. Quando você comete pecado mortal e não se confessa, é como usar a armadura rachada. Por fora parece que está tudo certo. Você até pode fazer o sinal da cruz, invocar santos, mas há uma brecha. E o inimigo conhece essa brecha. Padre Pio dizia: o diabo não teme orações mecânicas de almas em pecado. Ele teme a alma em estado de graça, porque ela está unida a Cristo, e ele nada pode contra Cristo. Um jovem procurou Padre Pio, dizendo que havia feito todos os gestos de proteção, mas ainda assim sentia peso, angústia, falta de paz. Padre Pio perguntou: quando foi sua última confissão? Havia sido meses atrás. E Padre Pio disse com firmeza: meu filho, você está tentando encher um balde furado. Enquanto você não limpar sua alma no sacramento da confissão, tudo o que você fizer será como construir casa sobre areia. Aquilo atingiu o coração do jovem. Ele se confessou ali mesmo, com lágrimas, abrindo o coração. E quando terminou, disse que sentiu literalmente um peso saindo dos ombros. Saiu daquele confessionário diferente, renovado, leve. Padre Pio recomendava confissão frequente. Não apenas quando cometemos pecados graves, mas como hábito regular de purificação da alma. Ele dizia: a confissão é o banho da alma. Você toma banho no corpo todos os dias. Por que não limpa a alma ao menos uma vez por mês? Então, antes de aplicar todos os gestos de proteção, examine sua consciência. Há algum pecado grave não confessado? Se a resposta for sim, o primeiro passo é buscar a confissão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Do outro lado daquela porta está a misericórdia infinita de Deus, esperando para te acolher. Quando você está em estado de graça, tudo muda. As orações têm mais força. A proteção é real, a paz é profunda. E quando você sai de casa, sai realmente protegido, porque não há brechas na sua armadura espiritual. Padre Pio ensinava uma oração que unifica tudo isso. Uma oração simples, mas extremamente poderosa, que ele mesmo rezava todos os dias antes de sair. A oração era assim: Jesus, Maria e José, acompanhai-me neste caminho, que o Espírito Santo guie meus passos. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate, que o meu anjo da guarda vá à minha frente e prepare meu caminho. Amém. Vamos entender cada parte. Jesus, Maria e José. Padre Pio
invocava a Sagrada Família. Por quê? Porque essa é a família perfeita, o modelo de proteção, união e santidade. Quando você pede que a Sagrada Família te acompanhe, está pedindo que sua jornada seja abençoada com a mesma graça que abençoou aquela família em Nazaré. Que o Espírito Santo guie meus passos. Padre Pio sabia que não basta proteção física. Precisamos de orientação. O Espírito Santo é quem ilumina nossa mente, quem nos inspira a decisões corretas, quem nos alerta dos perigos invisíveis. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. São Miguel é o príncipe dos anjos, o guerreiro que expulsou Satanás do céu. Padre Pio tinha devoção especial a ele e dizia que é o general das forças celestiais contra o mal. Quando você o invoca, está pedindo proteção militar espiritual. Que o meu anjo da guarda vá à minha frente e prepare meu caminho. Aqui está a missão específica para aquele anjo que Deus designou exclusivamente para você. Não é qualquer anjo. É o seu anjo. E você está dando a ele uma ordem. Vá na frente, limpe o caminho, prepare o terreno. Padre Pio prometia que quem rezasse essa oração com fé verdadeira experimentaria proteção real. E não faltam testemunhos disso. Um médico italiano começou a rezar essa oração todos os dias antes de ir para o hospital. Ele contou que, em inúmeras ocasiões, sentiu uma intuição clara durante cirurgias, um conhecimento que ia além do técnico, decisões que salvaram vidas, diagnósticos que surgiram na mente dele como inspiração súbita. Certa vez, estava prestes a fazer um procedimento de rotina quando sentiu alerta interno fortíssimo. Não faça agora. Espere. Ele não entendeu, mas obedeceu. Pediu mais exames e descobriu uma complicação que, se não fosse identificada, teria sido fatal durante a cirurgia. Então, não saia de casa amanhã sem rezar essa oração. O lugar não importa. O que importa é a intenção, a fé, a confiança. Padre Pio alertava sobre algo que considerava um dos maiores inimigos da vida espiritual: a pressa. Ele dizia: não permita que a pressa te roube a bênção. Quantas vezes você acordou atrasado, pulou da cama, tomou banho correndo e saiu voando pela porta? E nesse turbilhão, nem passou pela sua cabeça rezar, fazer o sinal da cruz, pedir proteção. A pressa simplesmente varreu qualquer pensamento espiritual. Padre Pio explicava que isso não é coincidência. O inimigo conhece muito bem a eficácia dessa tática. Ele não precisa te fazer pecar de forma escandalosa. Às vezes, basta te fazer correr. Basta encher tua agenda, multiplicar tuas preocupações, criar urgências artificiais. E assim, sutilmente, você vai se esquecendo de Deus. Mas sabe o que é impressionante? A solução é ridiculamente simples. Padre Pio dizia: 30 segundos. É só isso que você precisa. 30 segundos para parar, respirar e dizer: Senhor, acompanha-me hoje. 30 segundos. É menos do que o tempo que você leva rolando o celular enquanto espera o café. Mas esses 30 segundos podem ser a diferença entre um dia protegido e um dia vulnerável. Um comerciante vivia sempre correndo. Um dia, procurou Padre Pio reclamando que tudo estava dando errado. Padre Pio disse: você está colhendo o fruto da pressa. Você planta correndo, cultiva correndo e quer colher paz? Não funciona assim. O comerciante mudou. Começou a aplicar os gestos de proteção antes de sair, mesmo que isso significasse acordar 5 minutos mais cedo. E as coisas começaram a se ajustar, não da noite para o dia, mas progressivamente. Então, faça um compromisso aqui e agora. Não importa quão atrasado você esteja amanhã. Antes de sair de casa, você vai parar por 30 segundos. Vai fazer o sinal da cruz. Vai dizer: Senhor, esse dia é teu. Guia-me, protege-me. Existe um detalhe que Padre Pio ensinava. Não basta sair de casa com oração, é preciso também voltar com gratidão. Padre Pio dizia: quem sai abençoado volta em paz. Mas para que isso aconteça, é preciso fechar o ciclo. É preciso selar a jornada com agradecimento. Quando você sai de casa pela manhã, está pedindo proteção. E Deus atende. Ele te protege ao longo do dia, às vezes de formas que você nem percebe. Mas quando você volta para casa à noite, o que você faz?
Simplesmente entra, joga as coisas em qualquer lugar, liga a TV? Ou você para por um momento e diz: obrigado, Senhor, por me trazer em segurança? Padre Pio ensinava que a gratidão não é apenas educação espiritual, é também uma forma de selar a proteção sobre sua casa. Quando você agradece ao retornar, está dizendo: Senhor, reconheço que foi tua mão que me guardou. Padre Pio recomendava, ao entrar em casa, fazer novamente o sinal da cruz e dizer: obrigado, Senhor, por me trazer em segurança. Que esta casa permaneça sob tua proteção durante a noite. Esse gesto leva 5 segundos, mas esses 5 segundos fecham o círculo de proteção do dia. É como quando você sai de casa e tranca a porta. Da mesma forma, você não deixa o dia aberto espiritualmente. Você o fecha com gratidão e consagração. Padre Pio também recomendava algo prático: carregar sacramentais de proteção. E tinha um conselho específico: manter um pequeno crucifixo ou medalha junto às chaves de casa. Por quê? Padre Pio explicava que cada vez que você tocar nas chaves, lembre-se de que sua verdadeira segurança está em Cristo, não nas trancas da porta. Quantas vezes por dia você pega suas chaves? Várias. E cada vez que você toca naquelas chaves e sente o crucifixo ou a medalha, é um lembrete: minha segurança está em Deus. Isso não é superstição, é psicologia espiritual. É criar lembretes físicos da realidade espiritual. É fazer com que objetos comuns do dia a dia te reconectem com Deus constantemente. Padre Pio recomendava especialmente 3 sacramentais: o crucifixo, a medalha de São Bento e a medalha do escapulário do Carmo. Então, se você ainda não tem esses objetos, providencie. Vá a uma loja católica ou à sua paróquia. Compre um pequeno crucifixo, uma medalha de São Bento. Peça ao padre para abençoá-los e coloque no seu chaveiro. E sempre que tocar neles, faça como o Padre Pio ensinava: agradeça. Obrigado, Senhor, por me lembrar que estou protegido. Um dos conselhos mais bonitos de Padre Pio: abençoar a casa antes de sair. Não apenas nos abençoar, mas abençoar o espaço que estamos deixando para trás. Padre Pio ensinava: antes de sair, faça o sinal da cruz na porta e diga: que o sangue de Cristo cubra este lar. Por que isso é tão importante? Porque quando você sai, sua casa fica vulnerável. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Se você tem filhos, cônjuge, pais idosos ficando em casa, eles precisam de proteção enquanto você está fora. Mas quando você faz o sinal da cruz com água benta na porta e consagra aquele espaço ao sangue de Cristo, está colocando uma barreira invisível, mas real. Está dizendo: esta casa está sob a proteção do Altíssimo. Nada de mal pode entrar aqui. E Padre Pio garantia: os demônios respeitam essa barreira, porque não é você quem está protegendo, é Cristo. E contra Cristo, eles nada podem. Uma mãe de 3 filhos pequenos começou a fazer isso todos os dias antes de sair para trabalhar. Ela deixava os filhos com a avó, mas seu coração ficava apertado. Quando começou a abençoar a casa, sua ansiedade diminuiu drasticamente. Não porque os perigos deixaram de existir, mas porque ela sabia que havia feito sua parte espiritualmente. Então, incorpore isso à sua rotina. Antes de sair, faça o sinal da cruz na porta e diga: Senhor, protege este lar enquanto eu estiver fora. Chegamos ao final desta jornada pelos ensinamentos de Padre Pio. E eu quero que você entenda algo fundamental. Isso não é apenas informação, isso é transformação. Você aprendeu hoje que sair de casa não é apenas um ato físico, é um momento espiritual crucial. É quando você deixa seu refúgio e entra no campo de batalha invisível que é o mundo. Recapitulando rapidamente. Primeiro, o sinal da cruz consciente, reverente, sentido. Segundo, invocar Nossa Senhora para que ela vá à sua frente. Terceiro, pedir companhia do seu anjo da guarda. Quarto, usar água benta consagrando sua saída. Quinto, estar em estado de graça através da confissão regular. Sexto, a oração completa que une tudo. Sétimo, vencer a pressa. Joetufuni,
voltar com gratidão. 9, carregar sacramentais. E 10, abençoar a casa antes de sair. Esses 10 pontos não são fardos, são ferramentas. São presentes que Padre Pio nos deixou, fruto de décadas de experiência no combate espiritual. E agora você tem uma escolha. Pode tratar isso como informação interessante e esquecer amanhã. Ou pode fazer disso parte da sua vida. Vamos fazer algo juntos agora. Vamos rezar a oração de proteção que Padre Pio ensinava. Reze comigo, em voz alta se possível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, abençoa a minha saída e o meu retorno. Que o teu sangue precioso me proteja de todo mal visível e invisível. Que minha casa permaneça sob tua luz e que tua Mãe Santíssima estenda seu manto sobre mim. Jesus, Maria e José, acompanhai-me neste caminho. Espírito Santo, guia meus passos. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Anjo da minha guarda, vai à minha frente e prepara meu caminho. Amém. Agora eu quero te pedir algo. Escreva nos comentários. Você costuma rezar antes de sair de casa? Tem alguma oração especial de proteção? Compartilhe sua experiência. Quando você faz isso, está inspirando outras pessoas. E se este vídeo tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Cada amém é uma pequena luz que se acende no céu. Nós estamos construindo uma comunidade de fé aqui, uma família espiritual que busca viver os ensinamentos de Padre Pio. E nós precisamos de você. Quando você se inscreve no canal, quando ativa as notificações, quando compartilha esses vídeos, você está ajudando a espalhar esses ensinamentos para mais pessoas. Pense em quantas pessoas você conhece que estão sofrendo, que estão perdidas, que estão enfrentando batalhas espirituais sem entender o que está acontecendo. Este vídeo pode ser exatamente o que elas precisam ouvir. Então, compartilhe. Envie para aquele amigo que está passando por dificuldades. Mande para aquele familiar que tem enfrentado obstáculos inexplicáveis. Mas o mais importante é que você aplique esses ensinamentos. Porque de nada adianta assistir, gostar, comentar, se amanhã você vai sair de casa da mesma forma que sempre saiu. A mudança real acontece quando você age. Quando você levanta amanhã e, antes de sair, para por um momento e faz tudo o que aprendeu aqui. Padre Pio dizia, quando uma alma confia, o inferno treme. Então, saia de casa com essa confiança. Com o rosário no bolso, a medalha no pescoço, a cruz no coração e o nome de Jesus nos lábios. E lembre-se sempre, você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Porque quem caminha com Cristo, quem invoca Maria, quem pede a companhia dos anjos, esse nunca caminha solitário. Que Deus abençoe você. Que Padre Pio interceda por você. Que a Virgem Maria te cubra com seu manto. Que seu anjo da guarda vá sempre à sua frente. Vá em paz. E lembre-se, nunca saia de casa sem a bênção de Deus. Amém.